Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet, no nosso site. Aproveite para acessar aí futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Aqui já está a nossa janela do ao vivo e aqui embaixo os vídeos de entrevistas que já exibimos aqui em semanas anteriores, futura.org.br. Bom, e há meses a gente vem acompanhando aqui no Conexão Futura as consequências provocadas pela falta de chuva para o abastecimento de água, principalmente na região sudeste. O agravamento da crise hídrica e a possibilidade do país enfrentar também o racionamento de energia a curto prazo tira aí o sono da maioria da população, seja do consumidor doméstico à grande indústria. A gente sabe que na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, cerca de 15 mil empresas já sofrem com restrição no abastecimento. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, inclusive, determinou que a população reduza o consumo em 30% por 90 dias, o que também vale para as empresas. E o cenário também não é animador para o bolso do brasileiro. Decisões anunciadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que a conta de luz de pelo menos parte da população pode subir acima de 50% em 2015. A relação entre a crise da água e a crise energética é o tema do nosso programa de hoje. E aí vamos tentar discutir, será que é possível mensurar até que ponto a falta de planejamento no passado contribui para essa situação atual? Bom, para essa conversa recebemos aqui no estúdio o Guilherme Dantas, que é pesquisador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Guilherme, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Agradecer, em nome da UFRJ, agradecer pelo convite e conversar um pouco sobre esses assuntos que deixam a população brasileira tão aflita no momento e com toda razão, porque as perspectivas são as piores possíveis. Pois é, também conosco aqui no estúdio para discutir esse assunto, está o David Zia ao meu lado, ele é professor de Oceanografia da Faculdade de Oceanografia do Instituto lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bom, David? Bem-vindo mais uma vez à Conexão, prazer tê-lo aqui. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Bom, e daqui a pouquinho a gente conversa também, direto de Brasília, com Patrick Thadeus Thomas, ele é especialista em recursos hídricos e superintendente adjunto de regulação da Agência Nacional de Águas. E você em casa, como sempre, é claro, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Se você já está vivendo aí algum momento de racionamento de água ou já vivenciou um dos apagões recentes que aconteceram aí no país, compartilhe essa história com a gente ou mande a sua dúvida. Aproveito aí para registrar aqui o nosso Facebook. Você pode entrar na rede social, buscar o perfil que é o canal Futura Oficial. Aqui já temos esta foto com este post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Ainda pela internet, mande mensagens pelo Twitter, marcando o nosso perfil que é o @canalfutura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, números que estão aí na tela para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Bom, a primeira pergunta que eu fiz ali enquanto apresentava, David, quero passar para você. A questão dessa crise que vivemos agora, né, seja a crise da água, que São Paulo já vem vivendo há mais tempo e que agora a gente começa a perceber também em outros estados do país, tem mais a ver com, de fato, a falta de chuva ou a falta de planejamento? Não tinha como ter sido planejado, pensado que esse problema poderia acontecer? Sem dúvida nenhuma, eu acho que está todo mundo careca de saber que estão ocorrendo essas mudanças climáticas, que alguma coisa está acontecendo de estranha, um aumento de ressaca, chuvas desreguladas, hora chove mais, hora chove menos. Então, alguma coisa todo mundo estava sabendo que iria acontecer. Faltava apenas a confirmação. Mas, para uma população enorme como é São Paulo e Rio de Janeiro, eu acho que a gente tinha que fazer o planejamento para não deixar acontecer o que está acontecendo. Né? Hoje, o risco de haver um aumento da tarifação da energia elétrica é uma realidade. Poderia ser diferente. Né? Hoje nós temos uma dificuldade, uma briga até política entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, podia ser plenamente evitado. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que qualquer síndico de condomínio, qualquer dona de casa começa a perceber isso. Quando uma dona de casa ou um síndico recebe a notícia que em vez de receber água todo dia, só vai receber água dia sim, dia não, o que ele faz primeiro? Compra mais balde, compra mais caixa d'água. Vai estocar a água que vai tem estocar disponível. a água de alguma maneira. Então, se existir esse risco,
nós tínhamos que já começar um planejamento já de um certo prazo anterior até, porque nós precisamos de obras de contenção dessas águas, como açudes, represas, reservatórios, uma série de mecanismos que não saem do dia para a noite. Então deveriam ser sido planejados ou previstos antes de acontecer o problema. Além disso, quando existe essa reservação de água, o que a gente faz? A gente cobre a caixa d'água para que ela não se evapore. Isso, na natureza, representa diminuir a devastação da cobertura vegetal, que a cobertura vegetal é uma grande esponja, uma grande tampa, que retém a água por mais tempo na bacia hidrográfica e em locais que eventualmente a gente precisa de água. Então, são mecanismos, né, são estratégias que qualquer pessoa, dentro da sua realidade, consegue perceber que tem que ser feito. Então, eu acho que a gente tem que passar isso para os estrategistas, para os governantes, esse tipo de mensagem, que o grande problema hoje, o planejamento é conter a água mais nos locais que precisam. Não deixar a água se misturar com a água do mar, porque aí depois nós temos que dessalinizar. Aí o processo de dessalinização sai muito mais caro e, na verdade, a gente pode tentar prever isso um pouco antes. A gente volta a essa questão daqui a pouquinho. Eu quero ouvir do Guilherme, que já começou aqui se apresentando, já dizendo que as perspectivas não são boas. A gente sabe dessa relação direta aqui no país nosso. O modelo de matriz energética depende muito da água disponível para produzir energia elétrica, das luzes que nos abastecem aqui, que abastecem você em casa que está vendo aí, seja pela TV, pelo computador. Dependemos da água para ter tudo isso disponível. Então, Guilherme, você já colocou que as perspectivas não são boas, mas é possível a gente ainda reverter o caminho, colocar esse trem no trilho novamente? A médio e longo prazo, sim, mas a curto prazo a gente vai passar por um estresse grande. O racionamento, acho que é uma coisa que era para ter sido decretada há algum tempo, acho que vai ser inevitável. Agora, é preciso separar as coisas. É inegável que a crise que a gente vive atualmente é derivada em grande parte da crise hídrica. Os últimos anos, em termos de hidrologia, foram muito desfavoráveis, etc. e tal. Porém, a questão vai além. Primeiro ponto, o sistema ser hídrico é muito bom, é maravilhoso a gente ter uma base hidrelétrica. Só que a gente, ao longo do século XX, conseguiu desenvolver esse sistema hidrelétrico com reservatórios de acumulação associados. Ou seja, eu estoco água no período úmido para regularizar a oferta ao longo de todo o ano. De 10, 15 anos para cá, eu não consigo construir mais reservatório de acumulação. Então, eu estou expandindo até a potência hídrica na Amazônia, mas não tenho reservatório de acumulação. O que acontece? A capacidade de regularizar a oferta nitidamente decrescente. Vou precisar diversificar a matriz. Esse diagnóstico está feito lá em 2008, 2009, 2010. Ponto. Só que você previa que isso seria um problema de médio prazo e concentrado no período seco do ano. O que essa crise hídrica está fazendo é antecipar um problema que a gente sabia que ia ter lá na frente. E não estavam nos preparando de forma adequada para lidar com esse problema lá na frente. O problema chegou antes. Então, a necessidade de diversificar a matriz elétrica agora está mais do que dada. A gente vai precisar de cada vez mais eólica, também de biomassa. Porém, tem uma questão que acho que precisa estar muito claro para a sociedade nesse momento. Energia e desenvolvimento, energia e meio ambiente é uma relação, por definição, conflituosa. Eu não expando a oferta de energia sem ter impacto ambiental. Então, é muito bonito, embora, quando se discute, vamos preservar a região amazônica, todo mundo concorda com isso, não vamos construir reservatórios de acumulação lá, até porque o planalto da região não é favorável a isso. Porém, tem que saber que se eu não vou construir reservatório de acumulação lá, eu tenho que botar térmica, porque só eólica e biomassa não vamos deixar meu sistema de pé. Porque o Brasil, de fato, se vangloria de ter um dos tipos de produção de energia mais limpos, mas tem o ônus e o bônus dessa questão, né? Por um lado, pelo meio ambiente é positivo, mas talvez outros tipos de geração de energia poderiam nos ajudar a esse momento, por exemplo, a evitar essa crise que vivemos agora. Mas eu vou chamar também para conversar com a gente, direto de Brasília, o Patrick Tadeu Thomas, que é especialista em recursos hídricos e superintendente adjunto de regulação da Agência Nacional de Águas. Patrick, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Tudo bem, obrigado por ter topado nosso convite, conversar com a gente um pouquinho. E sabe que foi divulgado que a ANA abriu uma licitação para contratar um Plano Nacional de Segurança Hídrica com o objetivo de definir as principais intervenções estruturantes para o país, né, seja com barragens, sistemas
adutores e canais. De que forma, então, essa medida pode tentar aliviar um pouco a crise do abastecimento? Então, a crise é causada por um desequilíbrio entre oferta e demanda, né? No momento, como não é possível no curto prazo se aumentar a oferta, todas as ações da ANA estão voltadas para reduzir a demanda, ou seja, diminuir a captação de água para as indústrias, para a irrigação e para as cidades, como você mesmo mencionou no início do programa. Agora, no médio e longo prazo, tem uma outra solução que é o aumento da oferta, por meio da construção de obras de infraestrutura hídrica, como transposições, como construção de reservatórios, adutoras, canais e etc. Então, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, ele visa justamente identificar que obras são essas que são necessárias para aumentar a oferta em regiões mais críticas e indicar, então, as melhores soluções, né, e o melhor momento em que essas soluções devem ser implementadas. Mas agora são soluções de médio e longo prazo, né, Patrick? Exatamente. Em relação a esse momento que a gente está agora, né, inclusive já foi anunciado aumento de tarifas, por exemplo, da energia elétrica. Em curto prazo, existe algum tipo de medida emergencial sendo estudada? Bom, desde o início do ano passado, quando se percebeu, né, na região sudeste esse evento extraordinário, né, de seca, se começou a adotar uma série de medidas regulatórias para enfrentar esse problema. E elas estão relacionadas principalmente à diminuição da demanda. Ou seja, como eu falei, se não é possível, né, compatibilizar a oferta com demanda e no curto prazo não dá para aumentar a oferta, então você precisa reduzir a demanda. Então eu cito, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, o sistema Cantareira, desde março do ano passado, começou a reduzir a vazão que é retirada do sistema para atender a Grande São Paulo, começando com 31 metros cúbicos por segundo, chegando agora, no início do ano, a 15 metros cúbicos por segundo, menos da metade do que a vazão original que era utilizada pela região metropolitana de São Paulo. Pois é, a gente sabe que esse problema de abastecimento em São Paulo, né, foi aos poucos ganhando espaço, né, e de cada vez mais ganhando também a preocupação de outros estados. David Zee, gostaria de fazer uma pergunta também para o Patrick. A gente vem percebendo que essa questão das mudanças climáticas, essa variabilidade do clima, então a gente pode dizer até que uma oferta da água, né, e distribuição da água, isso é uma discussão que vem desde 1995. Então nós temos alguma coisa, um interstício de uns 20 anos para cá. E 20 anos é um tempo suficiente caso nós tivéssemos tido uma política de efetivamente preservar, olhar essa questão com mais, digamos assim, com mais seriedade, de forma que a gente não precisasse agora ter que reduzir, né, ter que fazer a sociedade sofrer um pouco. Fica muito aquela questão, parece que na hora do problema a sociedade dá um jeito para tentar nos ajudar. Isso aí, eu acho que, eu digo, nós da academia também temos uma responsabilidade muito grande, que nós devíamos ter batido com mais intensidade nessa questão de efetivamente alertar não só as autoridades competentes, mas principalmente a sociedade como um todo, dizendo que, puxa vida, ó, se vocês não começarem a bater os tambores, a gente não vai ter o planejamento e vai ser um negócio de assodado de última hora para poder conter a situação que nós chegamos hoje. Quer dizer, se fosse uma coisa que fosse anunciado há 5 anos atrás, eu acho que esse seria o cenário. Mas quando a gente tem uma noção que, desde 95, a gente vem discutindo isso, e muita gente acha que isso é balela, que é conversa, não é. Essas flutuações, essas variações, é que a gente não resiste. É a mesma coisa dizer o seguinte, olha, não vai ter oxigênio durante a noite inteira, você vai ter que resistir aí, vai todo mundo morrer. Então a sociedade não está preparada para essas flutuações por muito longo prazo. E aí vai começar a ter, inclusive, prejuízos econômicos para o país. Que o país, eminentemente, é o país que precisa de água, porque é um país produtor de alimento, da agropecuária, e cada quilo de filé de boi, cada tonelada de soja, é uma quantidade enorme de água. E aí a gente fica nessa disputa da agricultura, da indústria e do consumo humano. E aí isso causa prejuízo para o país.
Agora, Patrick, eu queria voltar a chamar você rapidamente para a gente comentar em relação a essas medidas de curto prazo que a gente pode pensar eventualmente. O David apresenta aqui esse histórico, de fato, que, enfim, não foi feito um planejamento, né, nas últimas 2 décadas, como o David apresentou. Mas agora, o que está sendo discutido de fato? O que a gente pode tentar adiantar para quem está em casa acompanhando essa questão e preocupado, né? A gente sabe que é um problema que tem tirado o sono de muitos brasileiros, tanto a falta d'água quanto a falta de energia, por consequência. Cristiano e David, é inegável que nós temos observado, né, a intensificação dos eventos extremos. Né? O que são eventos extremos? É o excesso de água, são as inundações, e a falta de água são as secas. Né? O Nordeste já está no 4º ano seguido de seca, a região Sudeste entrando no 2º ano. Né? No entanto, é muito difícil de prever o que vai acontecer, né, nos próximos anos, em que intensidade e quando vai acontecer. Por exemplo, em dezembro de 2013, ninguém previu que ia acontecer em janeiro e fevereiro de 2014, essa anomalia, né, de chuvas na região Sudeste que afetou, por exemplo, o sistema Cantareira. Né? Para vocês terem uma ideia, o sistema Cantareira ele é operado com o que a gente chama de garantia de 100%. Então, considerando toda a série histórica, né, de chuvas naquela região, o sistema garante o atendimento de São Paulo por 2 anos na ocorrência do pior evento do histórico, que foi a seca de 53 e 54. Só que o que aconteceu em 2014 foi 3 vezes pior do que o pior do histórico. Então, não tinha como prever a ocorrência desse fenômeno. Né? Tanto que ninguém previu isso em dezembro de 2013 e agora também ninguém tem condição de dizer como vai ser o ano de 2015 até a próxima estação chuvosa. Então, a grande dificuldade é saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e com que intensidade. Né? Porque pode acontecer também inundações. Nós tivemos no ano passado, ao mesmo tempo em que teve a seca na região Sudeste, nós tivemos a maior cheia da história na região de Porto Velho, na bacia do Rio Madeira. Então, é muito difícil de fazer uma previsão. E aí, se você não tem a previsão do que vai acontecer, você não consegue adotar as medidas necessárias. Com relação à sua pergunta do que está sendo feito... É que a gente sabe que a ANA determinou, inclusive, a redução da vazão de alguns dos reservatórios. É uma das medidas, entre elas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, nós temos atuado, né, reduzindo as demandas, ou seja, os usos para compatibilizar a oferta com demanda e as vazões que são retiradas dos reservatórios para preservar esses reservatórios o maior tempo possível. Então, no Paraíba do Sul, por exemplo, que é a bacia que atende a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, nós reduzimos desde maio do ano passado até agora em 50 metros cúbicos por segundo a vazão que chega a Santa Cecília. E se a situação continuar como está agora, ou seja, chuvas, né, e vazões abaixo do que a gente verificou em 2014, repara, em 2015 nós estamos com uma estiagem, pelo menos até agora, mais severa do que em 2014. Né? Então, se continuar esse quadro, vai ser necessário fazer novas reduções de vazão. E isso vai acabar levando a reduções também no uso da água nas cidades, indústrias e para irrigação também. Muito bem, Patrick, eu sei que você está aí em meio a um dia atribulado, com uma agenda complexa, então agradeço muito você ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do Conexão Futura com esses esclarecimentos. Muito obrigado e bom trabalho para você. Foi um prazer, um abraço, Cristiano, David e Guilherme. Muito bom. Lembrando que a nossa produção entra em contato também com a Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, mas infelizmente a ANEEL não respondeu ao nosso pedido de que enviasse um representante para falar um pouquinho sobre o setor elétrico no país. Mas decisões anunciadas recentemente pela Agência Nacional de Energia Elétrica mostram que a conta de luz de pelo menos parte da nossa população pode subir acima de 50% ainda esse ano. Pois é, a ANEEL autorizou os primeiros reajustes do ano para 6 das 63 distribuidoras do país e o maior reajuste foi autorizado para os consumidores do interior paulista atendidos pela CPFL Jaguari, que terão um aumento aí de 45,7% em média. Indústrias e grandes consumidores de energia na área de atuação da empresa terão um reajuste aí de 48,85% em média. Pois é, um grande aumento no preço da energia. Eu pergunto para o Guilherme, né, a gente voltando um pouquinho no tempo, em 2013 o governo federal anunciou uma grande medida de redução do valor da energia elétrica.
todo mundo lembra disso, né? Foi capa de todos os jornais, todo mundo esperou aí a redução da conta de luz e agora esse grande aumento, mais de 50%. Foi uma decisão estratégica correta, reduzir lá atrás para agora tem que aumentar tanto, frente a uma crise que a gente está vivendo? A medida 579 de 2012, 11 de setembro de 2012, ela tem 1001 problemas agora. Acabou que a gente, olhando hoje de forma retroativa, ela incentivou o consumo e a gente, numa conjuntura que a gente já não tinha sobra de energia, mas também não podia se prever o caos que havia em Idre, como que a gente tem verificado nos últimos anos. Agora, eu acho que nesse aumento anunciado pela ANEEL, algumas coisas têm que ser esclarecidas, para não pegar como vilão quem não é vilão. A ANEEL não é vilã, as empresas também não são vilãs. As empresas estão entubando um grande prejuízo ao longo de 2014 todo e mesmo com grande parte de 2013, porque a partir do momento que você não está despachando o parque térmico e de forma contínua, esse parque térmico tem um custo de geração muito maior do que o parque hidrelétrico. Isso tem um custo. A sociedade era para estar lá atrás já ciente do custo dessa energia, porque se a sociedade está desde 2013 ciente do quanto está custando a energia, o consumidor teria a escolha de, não, vou consumir menos porque eu não quero arcar com isso tudo. Aí as bandeiras tarifárias que hoje já estão em vigor, que se está despachando o parque, a situação está mediana, está amarela, se está muito ruim, está vermelho, que é uma sinalização de preço, foi postergado ao máximo, entrou em vigor esse ano. Isso era para ter entrado lá atrás. Isso talvez tenha sido um erro do governo, que estaria sinalizando para o consumidor que a energia está cara, porque a energia de fato está muito cara. E não podia continuar na situação que o efeito da crise física, a crise física do sistema, está uma situação financeira no setor elétrico caótica, por causa que as distribuidoras tinham uma previsão de arcar com custo de energia X, estão arcando na prática há 2 anos com um custo muito maior e você não tem caixa. Então, o reajuste é mais do que necessário agora. O problema é que agora o reajuste foi feito, agora o consumidor só resta pagar. Ele não teve a opção lá atrás, não, vou consumir mais, vou consumir menos, porque o preço da energia está mais caro. Como qualquer bem na sociedade, você vai consumir mais ou menos de acordo com o preço. Então, essa sinalização de preço, faltou um pouquinho de você comunicar que ano passado a gente estava com o preço da energia no mercado à vista de R$800 o megawatt-hora. Quem tinha noção disso? Fora de quem é do setor. Então, teve um problema e você agora gera a grande contradição de ter anunciado em rede nacional uma redução do preço da energia e agora tem que anunciar um aumento. Um grande aumento. Um aumento, né? De grande dimensão. A gente está aqui, infelizmente, encaminhando para o finzinho já do programa, uma discussão importantíssima que a gente vai voltar a tratar aqui no Conexão, mas antes eu quero mostrar para você de casa os sites oficiais das agências, para você também buscar outras informações, buscar diretamente as fontes oficiais do governo, o que está sendo discutido em relação à energia elétrica. Então, primeiramente, o site da ANEEL, vamos colocar na tela, anel.gov.br, está aí para você, e ainda o site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, com a qual conversamos com o representante Patrick Tadeu Thomas agora há pouco aqui no Conexão. Vou registrar também as participações que chegaram para a gente aqui, basicamente o pessoal falando muito sobre planejamento, que agora a gente tem que tentar se readaptar frente a esse problema da falta de planejamento lá atrás. E o Júnior Urbano ainda sugerindo a questão que o Guilherme já abordou, de explorar outras fontes de geração de energia no país. E é uma discussão que a gente pode começar aqui num outro programa novamente, mas por agora a gente já está encaminhando. Eu quero rapidamente ouvir de vocês uma conclusão, a gente tem 30 segundinhos para cada um, em relação ao que o espectador que está vendo a gente, frente a todas essas discussões, crise da água, crise da energia, conta mais cara. 2015, de fato, é um ano complicado em relação a isso. Resta o que o consumidor reduzir o consumo, David? Eu acho que 2015 foi um ano muito bom para nós. Porque agora nós não temos expectativas, não sabíamos, essa coisa. Agora nós sabemos da situação. Somos realistas. Somos realistas. Agora a situação está muito ruim, como bem levantou o Patrick, bem levantou o Guilherme. Então a gente está sabendo que nós estamos numa situação crítica. Então é nesse cenário para frente que nós temos que trabalhar. Para que amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não, a gente não estava prevendo isso. Nós estamos prevendo agora, porque nós chegamos no fundo do buraco. Então é a oportunidade da crise para a gente poder rever os processos e quem sabe melhorar a partir de agora. Guilherme. O planejamento tem problemas? Tem. Talvez a maior raiz dos problemas do planejamento seja essa crença que Deus é brasileiro, isso vale no folclore.
Para o planejador não pode. Mas ninguém viu o passaporte dele ainda, né? Para poder exatamente. comprovar. Agora, a execução tem mais problema do que o planejamento. E no setor elétrico, a execução tem uma relação muito conflituosa com a esfera ambiental. Então, a gente fica nessa questão, não vamos construir mais reservatórios para hidrelétrica, ok. Só que aí a gente não construiu o reservatório e hoje a nossa situação é operando termoelétricas movidas a óleo, que é a coisa mais poluente, a pior coisa do mundo, de forma contínua. Então, dar mais racionalidade à discussão ambiental no Brasil também é muito importante para a gente conseguir avançar. Muito bem, energia que vem do vento, que venha do sol e outras tantas formas de energia. A gente vai voltar a esse assunto com certeza aqui no Conexão, mas por agora, Guilherme e David, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela presença hoje. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos reapresentações, 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então, qualquer hora do dia e da noite, temos um encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.